Fala galera, eu sou o professor Daniel Macedo, estou aqui para mais uma aulinha do canal Física Descrita, nossa terceira aula sobre ótica geométrica. Hoje nós vamos falar sobre os espelhos esféricos. Existem dois casos. O primeiro caso é o espelho côncavo, ele serve para ampliar a imagem. Esse espelho é o espelho de maquiagem, a pessoa vai lá se maquiar, ela usa um espelho que deixa o tamanho do seu rosto maior. E o espelho convexo é o espelho que aumenta o campo de visão, é o caso do retrovisor do carro. Ele diminui as imagens para poder ampliar o campo de visão do motorista. O espelho côncavo, ele seria a parte interna de uma colher, por exemplo. Toda calota, toda superfície circular que tem um alto grau de reflexão pode se tornar um espelho esférico. O espelho côncavo é quando você pega a parte interior e essa é a parte reflexiva da calota. E a gente vai desenhar esse espelho aqui para ajudar nas nossas formações de imagens com uma reta, com os tracinhos aqui, para dentro, a boca virada para lá. O espelho convexo é quando é a parte externa da colher, A parte externa da calota é a parte reflexiva. Então a luz vai bater aqui e vai sair. E a gente vai desenhar assim, com os tracinhos para dentro. Então esse aqui é o espelho convexo e esse aqui é o espelho côncavo e eles sofrem reflexão. Tudo bem, pessoal? Bom, a gente vai utilizar no ensino médio espelhos esféricos que obedecem às condições de nitidez de Gauss. Então, toda vez que você for fazer uma questão, esse espelho esférico já é um espelho que não vai formar nenhuma aberração, uma imagem desfigurada ou algo do tipo. Nós, para formarmos as imagens, a gente precisa dos raios, de luz refletindo, e a gente precisa de pelo menos 2 raios, como eu falei no vídeo anterior. No caso aqui, a gente vai precisar dos raios notáveis do espelho, e aí tem 4 raios para o espelho côncavo, 4 raios para o espelho convexo. Vamos entender isso aqui. O primeiro raio, ele incide em paralelo e sai pelo foco do espelho côncavo. Então ele vai incidir e refletir pelo foco. Tipo uma parabólica, A parabólica é uma bacia com receptor no meio. A onda eletromagnética que vem paralela bate ali e vai para o receptor. Seria esse tipo de raio. Segundo raio, o raio entra pelo foco e sai paralelo. Se você olhar um farol de um carro, a lâmpadazinha ela fica no meio de um espelho circular. Ela está no foco para que toda a luz dela reflita no espelho e seja jogada para frente do carro para iluminar a estrada. Então o raio entrou pelo foco, bateu no espelho côncavo e refletiu paralelo. Essa linha aqui. O que é essa linha? Essa linha, pessoal, a gente chama de eixo principal. Ela é uma linha imaginária que ajuda a gente a achar o centro aqui do espelho, Você tem o espelho, o centro de curvatura desse espelho, por quê? Se é uma esfera e eu estou pegando um pedacinho dessa esfera, não está tão esférica aqui, mas tudo bem. Eu estou pegando um pedacinho dessa esfera, essa esfera tem um centro. Então, mesmo que eu retire essa parte, ela continua tendo um centro. Está aqui, C. O foco é essa posição no espelho onde os raios paralelos são refletidos. Então, o vértice é o ponto de encontro entre a linha imaginária e o espelho. Beleza? Terceiro raio. Incide no vértice e reflete no vértice. No vértice aqui também com o mesmo ângulo. Então, é o caso de reflexão aqui. Incidiu no vértice, saiu pelo vértice. Quarto raio, incide sobre o centro de curvatura e reflete sobre o centro de curvatura. Então o raio não sofre nenhuma reflexão, nenhuma deflexão aqui, ele não muda a sua trajetória. E aí, olhando agora o espelho convexo, nós temos um raio que incide paralelo e sai nessa direção aqui, que prolongando dá no foco. No caso do espelho convexo, o foco e o centro estão dentro do espelho, porque voltando lá para a nossa circunferência, a gente está cortando esse pedaço aqui. E aí, o centro, já que a luz bate aqui e sai, o centro do espelho está dentro dele. Então, a gente vai entender daqui a pouco isso. A gente sabe que quando algo está dentro do espelho é porque é virtual. E aí, o foco e o centro desse espelho estão dentro do espelho convexo. Raio entrou paralelo, saiu aqui, prolonguei, entrou paralelo, saiu pelo foco. Entrou pelo foco, prolongo, vai passar no foco aqui, saiu paralelo. Entrou pelo vértice, saiu pelo vértice. O que vai acontecer aqui? Você vai prolongar esse raio aqui, Quarto raio notável, entrou pelo centro de curvatura, saiu pelo centro de curvatura. Olha aqui o prolongamento.
Beleza, galera? Vamos formar as imagens. Imagem formada no espelho côncavo. Peguei aqui um objeto, ele está depois do centro de curvatura, e aí um raio vai entrar paralelo, bater no espelho e sair pelo foco. O outro raio vai entrar pelo foco e sair paralelo. O ponto onde os raios refletidos se encontram é onde a imagem se forma. Essa imagem ela se forma na frente do espelho. Ela é uma imagem real, projetada. Tem um experimento simples que você usa uma chama de uma vela, uma colher e um pedaço de papel, uma colher nova, que seja bem polida, e você consegue, usando a colher, a chama e o papel, você consegue fazer com a polidez da colher refletir a imagem sendo formada no papel. E aí o que vai acontecer? Essa imagem vai surgir no nosso mundo, então ela é real, ela é invertida, porque inverteu a direção, tipo o caso da câmara escura, e ela é menor do que o objeto. Primeiro caso. Segundo caso, aproximei o objeto, agora ele está no centro de curvatura. Raio entra pelo paralelo, sai pelo foco refletido. Entra pelo foco, sai paralelo refletido. Ponto de encontro está aqui. Então, quando o objeto está no centro de curvatura, a imagem também é formada no centro de curvatura. Essa imagem é o quê? Como ela está fora do mundo virtual, ela é uma imagem real, invertida, porque mudou a direção e sentido, e de mesmo, perdão galera, aqui só mudou o sentido, direção continua vertical, e de mesmo tamanho. Então, ó, objeto distante, imagem menor, aproximei, a imagem começou a aumentar de tamanho. Terceiro caso, objeto entre o centro e o foco. Raio entrou paralelo, saiu pelo foco refletido, entrou pelo foco, saiu paralelo refletido. Ponto de encontro está aqui. Então a imagem ela vai ser formada aqui. Mais uma vez uma imagem real invertida, só que o quê? Maior. Toda imagem real ela só existe no espelho côncavo. Toda imagem real é invertida. Em relação aos espelhos, só o espelho côncavo que vai ter imagem real. E toda vez que ela for real, ela vai ser invertida. Agora, como que eu sei se ela é maior ou menor? Se o objeto está depois do centro, ela é menor. Se o objeto está antes do centro, ela é maior. Se o objeto está no centro, ela é igual. Beleza? Quarto caso, raio entra paralelo, sai pelo foco. Raio entra pelo vértice, sai pelo vértice. O objeto está no foco, por isso que eu não pude usar o raio que entra pelo foco. O que vai acontecer? Esses raios são paralelos. Retas paralelas não se tocam, não se cruzam. Então não vai ter imagem formada. Esse é o caso da imagem imprópria. Aqui não tem formação de imagem. Beleza, pessoal? Quinto caso, objeto entre o foco e o vértice. Entra um raio paralelo, sai pelo foco. Entra um raio pelo vértice, sai pelo vértice. O que vai acontecer? Eu vou ter que prolongar esses raios. Prolongando aqui esse raio refletido, prolongando esse raio refletido, eu vou chegar aqui. Uma imagem que está dentro do espelho. Então, é uma imagem virtual. É essa imagem aqui, ó, a imagem ampliada. Beleza? Então, o que vai acontecer? Ela é uma imagem virtual. Toda imagem virtual é direita e essa imagem vai ser maior. Tudo bem? Ela é uma imagem ampliada. Agora, o espelho convexo ele só tem um caso, porque todo objeto no espelho convexo ele está sempre na mesma posição, que é em frente ao espelho. E por que isso acontece? Porque o foco e o centro de curvatura do espelho convexo estão dentro dele, são foco e centro virtuais, e o vértice está aqui. Então eu tenho um raio que incide sobre o espelho e sai aqui, ó, com um prolongamento passando pelo foco, e eu tenho um raio que incide sobre o vértice e sai sobre o vértice, formando essa imagem aqui. Essa imagem está dentro do espelho. Como é que vai ser essa imagem? Virtual. Toda imagem virtual é direita. E o que é ser direita mesmo? Ser direita que não inverteu. Ou ela é direita ou ela é invertida. Como o sentido é o mesmo da imagem do objeto, ela é direita. E vai ser uma imagem menor. Olha aqui, ó. Amplia o campo de visão. O que eu falei? Diminui o tamanho da imagem. Beleza, galera? O que eu preciso saber disso? Não necessariamente saber fazer os desenhos, mas identificar
a posição do objeto e aonde a imagem vai se formar. E a partir daí, saber qual é a classificação da imagem. Isso é importante para os exercícios. Tudo bem? E existe uma fórmula também matemática, que é a construção analítica das imagens, que é a equação de espelhos esféricos. Como é que a gente vai fazer isso? Desenhei o caso aqui de espelho côncavo, mas a fórmula também vale para o convexo. Você tem o objeto, e a gente chama a distância do objeto até o espelho, e esse ponto aqui a gente sabe que é o vértice, vai ser P, a distância P. A imagem é formada aqui, ó, é esse mesmo caso. Então, a distância da imagem ao espelho é chamada de P'. Agora, eu vou pegar o centro de curvatura. Se eu estou falando de uma esfera, esse centro, ele é o raio da curvatura. Esse raio de curvatura, ele equivale ao dobro da distância entre o foco e o vértice. Essa distância é chamada de distância focal, por isso Fzinho. A distância focal é a distância entre o foco e o vértice. E a distância do centro de curvatura ao vértice é o raio, que é representado por 2 vezes a distância focal. Como é que vai ficar a equação, então? Vou escrever aqui agora. A equação, ela vai relacionar a distância do objeto ao espelho, a distância da imagem ao espelho e a distância focal do espelho. Ela é dada assim, ó. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. É uma fórmula que você vai ter que usar MLC. Tudo bem? E aí, tudo é unidade de comprimento, você tem que deixar tudo em centímetro, tudo em metro. Não pode ter unidades diferentes na hora de executar a questão. E aí, associada a essa fórmula, a gente usa a fórmula do aumento linear, que vai dizer se a imagem aumentou ou diminuiu. Essa fórmula é a seguinte relação. Imagem, tamanho da imagem sobre tamanho do objeto é igual a menos P' sobre P. Por que tem esse sinal de menos na fórmula? Porque a imagem ela pode ser real ou virtual, ela pode ser invertida à direita, e a gente faz o estudo dos sinais. Quando a imagem é positiva, isso quer dizer que ela não inverteu, ela é uma imagem direita. Achou um valor de imagem positiva, ela é uma imagem direita. Quando a imagem é negativa, esse valor de imagem, tamanho da imagem negativo, você vai dizer que ela é invertida. Quando o P' é positivo, a imagem é real. Quando o P' é negativo, imagem virtual. Então, por exemplo, nesse caso, você encontraria P' positivo, porque a imagem é real, e imagem negativa, porque ela está invertida. Nesses casos, você encontraria P' negativo, porque a imagem é virtual, e imagem positiva, porque ela é direita. E por último, a distância focal. Se a distância focal for positiva, espelho côncavo. Se a distância focal for negativa, espelho convexo. Então, o que eu preciso saber? Relacionar essas duas fórmulas e usar as figuras, a posição do objeto e da imagem ao meu favor. Bom, galera, em breve colocarei alguns vídeos de resoluções de questões de espelho. Espero ter ajudado vocês. Não deixem de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve, por favor. Compartilha com seus amigos, ativa o sininho, beleza? Quero mandar um salve para as turmas do Sagrado, da Escola Sagrado Coração de Jesus, turma 1001, 1002. Um beijo para todo mundo, um salve aí para todo mundo que pediu, um grande abraço. Vocês estão aqui no meu coração. Esse vídeo eu estou gravando especialmente para vocês. Valeu, galera, um abraço.